Vai começar a gravar aí, tá, gente? Começou. Então, vamos lá, né? Na aula passada, a gente começou a estudar as angiospermas, ou o nome correto da divisão, né, do filo, Magnoliofita ou Antofita. Vimos que esse grupo de plantas, né, esse grupo das embriófitas, das plantas que ocuparam o ambiente terrestre, é o maior grupo de plantas, o maior em termos de número de espécies, de riqueza. Há trabalhos que indicam de 300 até 400 mil espécies de angiospermas. Mas, assim, para a gente ficar numa média, estima-se que a gente tenha no mundo pelo menos umas 300 mil espécies de angiospermas espalhadas em todos os ambientes do mundo. Vimos que, apesar de ser um grupo muito grande, muito diverso, é um grupo recente, é o grupo mais recente das plantas, ou seja, o que surgiu primeiro não, por último, né, mais próximo da gente, na evolução das plantas. Surgiu os registros fósseis, né? Lógico que isso vem, todos esses dados vêm de registros fósseis. Os registros fósseis indicam que as angiospermas devem ter surgido no Cretáceo inferior, há cerca de 120, 130 milhões de anos atrás. Tem trabalhos mais novos indicando que talvez a origem das angiospermas seja mais antiga, mas até o momento que é mais seguro é a gente dizer que as angiospermas, então, datam, ou seja, a primeira planta com flor surgiu no planeta no Cretáceo inferior. Então, esse grupo teve uma diversificação muito rápida, muito acelerada, que foi até motivo de discussões, ainda é motivo de discussões entre os cientistas, inclusive Darwin, nas cartas que ele trocava com Wallace, ele colocou isso como um dilema, né? Como um grupo tão recente se diversificou tão rapidamente. Então, isso continua sendo um dilema para os pesquisadores. Acho que a gente nunca vai ter uma resposta corretíssima, né? São hipóteses, mas talvez as angiospermas elas apresentam uma série de características que são exclusivas delas, que talvez possa ter auxiliado, possa ter possibilitado essa rápida diversificação, esse surgimento muito rápido de várias espécies. O número de espécies, só quando a gente vê todos os grupos biológicos, só perde para os insetos. Só insetos, só, né, a classe dos insetos tem mais espécies do que angiospermas. Só que insetos é um grupo mais antigo, então se justifica ter originado muitas espécies, porque é um grupo bem mais antigo que angiospermas. Angiospermas surgiu mais ou menos junto com os mamíferos. A gente tem 10 mil espécies de mamíferos e quase 300 mil de angiospermas. Então, é uma discrepância muito grande. Talvez, o que eu estava falando para vocês, talvez a presença de várias características exclusivas desse grupo de plantas podem ter auxiliado essa rápida diversificação. Então, a principal delas pode ter sido o surgimento de flor. A flor, como eu falei para vocês, é um conjunto de folhas, mas folhas especializadas. Então, folhas que algumas delas são atrativas, atraem os polinizadores, né? A corola, uma corola vistosa, colorida, às vezes exalando algum odor, atrai polinizadores, ou seja, atrai os agentes que vão levar os grãos de pólen. A gente sabe que dentro dos grãos de pólen estão os gametas masculinos. Isso é exclusivo, né? Uma corola bonita, vistosa. Na verdade, a presença de corola é exclusiva de angiosperma. Nas gimnospermas, a gente não tem flor, não tem corola. Então, em geral, a dispersão do grão de pólen, a polinização é feita pelo vento, ou seja, muito menos especializada do que quando eu tenho um agente biótico, um animal fazendo esse transporte. Então, isso pode ter auxiliado. Além disso, na flor, a gente tem folhas que são dobradas, né? Na própria flor, a gente tem folhas dobradas, onde os gametófitos são produzidos. Grãos de pólen e óvulos nas angiospermas são produzidos no interior de folhas dobradas. Então, esses gametófitos, óvulo e grão de pólen, agora estão protegidos.
Os gametófitos são as estruturas que produzem os gametas. Então, eu tenho os gametas protegidos nas angiospermas, extremamente protegidos no interior de folhas. Gametas são células extremamente importantes na reprodução, são as principais células da reprodução sexuada, né? É o encontro de gametas que vai originar um novo ser, um novo indivíduo. Então, isso pode também ter possibilitado essa grande diversificação, né? O sucesso evolutivo, o sucesso reprodutivo das angiospermas. Além disso, as angiospermas apresentam um ciclo de vida rápido. Quando eu comparo com as gimnospermas, o outro grupo de plantas que apresenta sementes, nas gimnospermas o crescimento é muito lento, a formação dos gametófitos é muito lenta, com os gametas no seu interior. Nas angiospermas, esse ciclo de vida é mais acelerado. Então, essas podem ter sido características exclusivas desse grupo de plantas que auxiliaram o sucesso evolutivo desse grupo. Vimos também a presença de endosperma, né? As angiospermas produzem um tecido, extremamente nutritivo, que é o endosperma, para nutrir o embrião. Então, o embrião, que é esse novo ser, ele vai ser nutrido por um tecido extremamente nutritivo, que é produzido exclusivamente pelas angiospermas, porque nesse grupo de plantas eu tenho a dupla fecundação. Um encontro de gametas vai originar o embrião e o outro encontro de gametas vai originar esse tecido que é o endosperma, que vai nutrir esse embrião. Então, essas duas fecundações ocorrem ao mesmo tempo. Forma o embrião, ao mesmo tempo forma-se o tecido para nutrir esse embrião. Um tecido nutritivo que é o endosperma, tá? Então, as angiospermas, esse grupo de plantas, apresenta uma série de características. Aqui está um cladograma de como esse grupo está atualmente dividido, a gente vai ver isso. E aqui estão listadas algumas características, algumas autapomorfias, algumas novidades evolutivas que são exclusivas desse grupo de plantas. A mais evidente é, sem dúvida, a flor, né? Então, é o único grupo de plantas que apresenta a flor. Vocês podem ver em algum momento na vida de vocês, a flor de gimnosperma. Alguns autores retratam o estróbilo como flor, mas isso não é flor, está errado. Quando vocês virem isso, vocês deem um pulo desse tamanho e falem, não, isso não é homólogo à flor, isso não é flor. É uma estrutura que é diferente de flor, é um conjunto de folhas, sim, mas não tem relação com a flor, tá? São estróbilos, é uma outra estrutura. Tem outras características, né, desse grupo de plantas, como o gametófito masculino com apenas 3 células. Então, o gametófito masculino, o grão de pólen, só tem 3 células nas angiospermas. Fruto é outra característica exclusiva das angiospermas, a presença de frutos protegendo as sementes. Nas gimnospermas, as sementes são nuas, elas se formam sobre folhas. Nas angiospermas, essa folha se dobrou e formando uma estrutura que é chamada de ovário, e esse ovário cresce e vai formar o fruto. O óvulo, gametófito feminino, nas angiospermas, com apenas 8 células. Um gametófito feminino extremamente reduzido também. Então, a redução dos gametófitos, que se formam sobre os esporófitos nas plantas com sementes, extremamente reduzidos, com apenas 8 células, das quais 3 a gente tem uma função muito específica, né? Então, a oosfera, que é o gameta feminino, é uma das células do óvulo, vai se unir ao núcleo espermático, trazido pelo tubo polínico, formar o embrião. O outro núcleo espermático vai se unir aos 2 núcleos polares, formar o endosperma, tá? Então, outra característica exclusiva das angiospermas é a presença de um tecido que vai nutrir o embrião. Esse tecido triploide, que está lá na semente, é chamado de endosperma. E como ele é formado? Porque nas angiospermas, exclusivamente nas angiospermas, eu tenho um duplo encontro de células, uma dupla fecundação, uma dupla fertilização, tá? Então,
Até mais ou menos o comecinho da década de 90, as angiospermas eram divididas, né? As espécies de angiospermas eram divididas em dois grupos, duas classes. Lá dentro da semente eu tenho um embrião. Se esse embrião, se eu pegasse uma planta, uma espécie qualquer, visse que esse embrião tem apenas uma folhinha, um cotilédone, eu colocaria essa espécie em monocotiledôneas. Se eu visse que esse embrião tivesse, né, 2 cotilédones, dicotiledôneas. Então, até o comecinho da década de 90, sem pensar em filogenia, sem pensar em análise filogenética, era uma divisão muito simples, né? Algum pesquisador falou assim, eu vou dividir esse grupo de plantas em 2 grupos. Se o embrião tiver um cotilédone, essa planta vai para cá, para a classe das monocotiledôneas. 2 cotilédones para a classe daqui, de cotiledôneas. E essa classificação perdurou durante muito tempo, a gente aprendeu assim, angiospermas têm monocotiledôneas, dicotiledôneas. Só que, com o advento da sistemática filogenética, né, quando surgiu a cladística, aí os diferentes grupos de pesquisadores, né, quem trabalha com inseto começou a fazer filogenia de insetos usando a análise cladística. Quem trabalha com mamíferos, a mesma coisa. Quem trabalha com angiospermas, a mesma coisa. Falou, já que tem uma metodologia agora para a gente propor uma classificação, vamos tentar usar essa metodologia para propor uma classificação de angiospermas ou para ver se a classificação que a gente usa é adequada? E aí, nisso, surgiu um grupo de pesquisadores que se intitula APG, que é The Angiosperm Phylogeny Group. É um grupo de pesquisadores que trabalha com filogenia de angiospermas. Usando qual metodologia? Sistemática, filogenética ou cladística. Então, são dezenas de pesquisadores que se reuniram e ficam trabalhando com filogenia de angiospermas, tá? Esse grupo trabalha com ciência colaborativa, todos trabalham juntos e, além disso, todos os dados que eles obtêm, eles disponibilizam na internet, em bancos de dados públicos, tá? Então, quando eles pegam uma espécie, eles sequenciam o DNA daquela espécie, eles não ficam guardados para eles, num banco de dados particular. Não, eles colocam num banco de dados genômico, que é o GenBank, público, para qualquer um que ir lá acessar aqueles dados, tá? Então, uma característica desse grupo de pesquisadores que trabalha com filogenia de angiospermas é disponibilizar seus dados para outros pesquisadores, se quiserem usarem esses dados, tá? Então, desde o comecinho da década, no comecinho não, final, né? Desde 98, o APG, esse grupo de pesquisadores, começou a publicar trabalhos baseados o trabalho deles foca unicamente filogenia de angiospermas, ou seja, eles fazem as análises e publicam cladogramas das angiospermas, que o cladograma é o resultado de uma análise filogenética, né? Uma árvore que é resultado daquele estudo filogenético e que mostra para a gente as relações de parentesco, tá? Entre as espécies de angiospermas, nesse caso. Então, o primeiro trabalho publicado pelo APG foi em 98, aí depois eles começaram a publicar periodicamente diferentes trabalhos, sempre envolvendo filogenia de angiospermas. Então, em 2003, eles publicaram uma nova filogenia, que é chamada de APG2, em 2009, uma nova filogenia, APG3, e em 2016, uma nova filogenia, que é chamada de APG4. Não mudou muito de 98 para 2016, a filogenia que a gente vai usar aqui, o cladograma de angiospermas que a gente vai usar, é esse do APG4, publicado nesse artigo, né, por esses autores, de 2016. Não mudou muito, eles vão mais acrescentando novas espécies. Um traz uma espécie lá de Madagascar, acrescenta na filogenia, e assim vai. Mas, grosso modo, a classificação geral das angiospermas não mudou muito de 98 para cá, tá? O primeiro insight, digamos assim, a primeira não é descoberta, né? Mas a primeira coisa que o APG viu quando fez a filogenia de angiospermas é que aquela classificação anterior, que era usada por todo mundo,
ou seja, dividir as angiospermas em 2 grupos, em mono e dicotiledôneas, não se sustenta à luz da sistemática filogenética. Por quê? Porque eles perceberam que plantas com 2 cotilédones, ou seja, dicotiledôneas, não formam um grupo monofilético. Já que a cladística pressupõe que os grupos sejam monofiléticos, o APG propôs uma nova classificação para as angiospermas. Então, aquela classificação anterior em mono e dicotiledôneas foi abandonada, e aí a gente tem uma nova classificação, uma nova proposta de divisão para as angiospermas, e é com essa proposta que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, no site do Missouri Botanical Garden, que é esse site aqui, esse pesquisador, o Peter Stevens, ele atualiza quase que diariamente esse site com os novos dados que vão sendo trazidos para a filogenia das angiospermas, tá? Então, aqui está um cladograma das angiospermas que é encontrado nesse site do Missouri Botanical Garden. Esse cladograma aqui eu fiz um print do site, então, lógico que eu não estou conseguindo acessar link nenhum. Mas, quando a gente entra no site, toda essa árvore é feita usando-se hiperlinks. Então, se eu clicar em cada um desses nomes, em cada um desses terminais, que são os grupos de angiospermas, aqui se abre uma nova página caracterizando cada um desses terminais. Ou seja, se eu clicar em Lauralis, vai mostrar para mim fotos, a descrição, que espécies que tem naquele grupo. Então, é um site muito completo, que é muito atualizado e que vale a pena, de vez em quando, dar uma olhadinha. Principalmente quem for trabalhar com isso, ou quem for trabalhar com algo relacionado a angiosperma, com, de repente, um bicho que come o fruto de não sei que planta. Vale a pena dar uma fuçadinha nesse site do Missouri Botanical Garden para se atualizar sobre a filogenia das angiospermas, tá? Então, tá aqui o último artigo que foi publicado pelo APG4. Tá vendo que eles se intitulam The Angiosperm Phylogeny Group mesmo, tá? Quando a gente busca na internet, vocês podem colocar lá APG4 que vai sair esse artigo, tá? Então, aqui an update, ou seja, um plus, né, uma revisão da filogenia das angiospermas, tá? Então, é baseado nessa árvore que está nesse artigo, que foi publicado em 2016, que a gente vai continuar a disciplina, tá? Então, de acordo com esse cladograma, publicado no trabalho do APG4, as angiospermas são divididas em 4 grupos, tá? Não mais em 2, mas em 4 grupos. Primeiro, o APG obteve esse cladograma, e aí, baseado nesse cladograma, ele buscou aqui grupos monofiléticos, e só um deles que não é monofilético, tá? Mas isso uma hora vai ter que ser arrumado. Mas, baseado nesse cladograma, o APG, então, propôs uma nova classificação, ou seja, uma nova divisão para as angiospermas. Então, de acordo com esse cladograma, as angiospermas são assim divididas. Tem esses 3 ramos mais basais aqui, estão vendo? Essas 3 linhagens mais basais, que são chamadas de grado ANA. Por que ANA? Porque são as iniciais desses 3 terminais, olha lá, Amborellales, Nymphaeales e Austobaleales, tá? Por que grado? Porque não formam um grupo monofilético. Então, é o único grupo aí das angiospermas proposto pelo APG que não é monofilético, por isso que é grado, diferente de clado. Clado se refere a um grupo monofilético, grado, não. Então, o APG está deixando claro aqui que isso não constitui um grupo monofilético, tá? Depois vem um grupinho aqui, formado por 4 terminais, um cladinho, ou seja, um grupo monofilético, formado por 4 terminais apenas, que são as magnoliídeas. Depois, aqui nesse cladograma, né? Os pesquisadores, cada um, quando interpreta um cladograma, pode dividir do jeito que quiser, desde que forme grupos monofiléticos. Mas essa é a proposta quer dizer, dividir e publicar, né? Senão ninguém vai aceitar a sua divisão. Essa é a divisão que foi proposta pelo APG
e que foi aceita por toda a comunidade científica, tá? Quando eu tenho um cladograma em mãos, o jeito que eu vou dividir aqueles grupos vai depender do meu conhecimento daquele grupo, tá? Mas essa foi a divisão proposta pelo APG e que toda a comunidade científica aceitou, tá? Então, depois vem um clado maior aqui, um grupo monofilético, que são as monocotiledôneas. E, por fim, vem um grande clado maior das angiospermas, que são as eudicotiledôneas. Então, atualmente não, desde 98, tá, gente? Isso não mudou. Desde 98, é assim que as angiospermas são divididas. Então, graduana, magnolídeas, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Ah, mas e as monocotiledôneas e dicotiledôneas? Não é mais usada essa proposta de divisão das angiospermas, tá? Desses grupos aqui, se a gente pensar em cotilédones, né, que era a característica usada no passado, tanto as espécies presentes no graduana quanto as espécies presentes em magnolídeas apresentam 2 cotilédones, assim como as espécies presentes em eudicotiledôneas. Então, deixa eu pegar aqui. Então, esse grupo aqui... Peraí. Esse grupo aqui... As espécies presentes nesses 2 grupos, mais esse grupo aqui, são de plantas com 2 cotilédones, né? O embrião que está lá na semente tem 2 cotilédones. Vocês estão enxergando? Vocês estão aí? Oi, professora, dá sim para ver. Tá. Aqui, professor. Tá. Que foi? Quem falou? Dá para ver? Dá, professora. Tá. Então, no passado, esses 2 grupos eram colocados num grupo só, em dicotiledôneas, pela presença de 2 cotilédones. Mas se a gente observar, esse grupo aí, plantas com 2 cotilédones, elas não caem num clado. Esse grupo aí é parafilético. Por isso que foi proposta aquela classificação anterior foi abandonada, porque plantas com 2 cotilédones não formam um grupo monofilético, formam um grupo parafilético. Esse grupo aqui, as monocotiledôneas, esse grupo, sim, todas as espécies aqui apresentam um cotilédone. Tá? Mas plantas com 2 cotilédones não formam um grupo monofilético. Então, tá aí aquele cladograma de uma forma mais sucinta, mais resumida. Aqui, aqueles 3 ramos mais terminais, que é o graduana. O graduana compõe só 1% das angiospermas, ou seja, é um grupo bem pequenininho. Para a gente, é um grupo que nem tem tanta importância assim na nossa flora, tá? Amborelale só tem uma espécie, uma única espécie, que é endêmica da Nova Caledônia, um país lá perto da Nova Zelândia. Então, assim, não tem importância nenhuma na nossa flora. Ninfeales, sim, é um grupo que a gente vai ver, porque aqui estão as ninféas, as vitórias régias, é um grupo que ocorre na nossa flora, então a gente vai trabalhar com ninfeales do graduana. Austobaleales é um grupo interessante, tem um anis estrelado, tem várias espécies interessantes, mas que não são muito frequentes na nossa flora. Ocorrem mais no hemisfério norte, tá? Por mim, eu daria todas as famílias de plantas para vocês, porque eu acho todas interessantes. Mas a gente não tem tempo para isso e vocês iriam me matar, eu sei. Mas, assim, então, o que eu faço, e qualquer professor dessa disciplina faz, de qualquer instituição, é selecionar as plantas que ocorrem mais, né? Os grupos de plantas que ocorrem mais na flora daquela região, tá?
porque provavelmente é com elas que vocês vão ter mais contato, tá? Então, do grado Ana, a gente só vai trabalhar com representantes desse terminal aqui, das ninfeális, tá? Depois vem lá as magnolídeas, um cladinho, com 4 terminais, que compõem aí 2% das angiospermas. Desse grupo, a gente vai trabalhar com de magnolídeas, a gente vai trabalhar com 2 famílias, tá? Depois vem as monocotiledôneas, o grupo de plantas que só apresenta um único cotilédone, e depois as eudicotiledôneas, o maior grupo das angiospermas, que tem cerca de 75% de todas as angiospermas, tá? Essa aula aqui eu vou gravar sobre monocotiledôneas, como eu falei, vou mandar para vocês o link, e na próxima aula a gente trabalha um pouquinho com alguns representantes de eudicotiledôneas, tá? Magnolídeas mais o grado Ana, esse grupo aí, isso aqui, em alguns trabalhos vocês vão ver relatado como angiospermas basais, porque estão lá na base do cladograma, tá? Estão aqui na base. Então, se diversificaram primeiro, né? Se a gente pensar que aqui está o ancestral comum de todo mundo, primeiro se diversificou amborelales, depois ninfeales e assim sucessivamente. Então, quando vocês virem por aí as angiospermas basais, vocês vão ver em algum momento as angiospermas basais. Vocês já sabem que são magnolídeas mais o grado Ana, tá? Isso que é chamado de angiosperma basal. E hoje a gente vai trabalhar, então, vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês alguns representantes de angiospermas basais. O primeiro... O primeiro grupo que a gente vai trabalhar de angiospermas basais então, do grado Ana, é um representante do grado Ana, é a família Ninfeácea. Sempre que vocês virem esse sufixo aqui, EAE, na botânica é o sufixo para família. A gente costuma primeiro identificar a família daquela angiosperma, tá? As chaves que a gente usa são de família de angiosperma. Depois que a gente vai para gênero e espécie. Mas o primeiro passo quando eu coleto uma planta, usar uma chave de identificação e identificar a família daquela planta, tá? Corro aquela chave, ou seja, sigo os passos daquela chave e aí vou chegar na família da planta, tá? Então, Ninfeácea tem cerca de 65 espécies, não é um grupo muito grande, é um grupo que apresenta distribuição cosmopolita, ou seja, ocorre quase que no mundo inteiro. E é um grupo aquático, ocorre na água doce, dulcícola. Sempre que eu vir um rio, não um rio muito caudaloso, tá, gente? Não um rio com muita correnteza, mas um rio mais lento, assim, né? Com a correnteza mais lenta, ou uma lagoa, uma laguna, muito provavelmente vocês vão encontrar representantes de Ninfeácea naquele corpo d'água, tá? Então, são plantas aquáticas que têm essas folhas arredondadas. Aqui, Victoria amazônica, o nome popular dessa espécie é Victoria regia, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Uma espécie endêmica da floresta amazônica e que tem essas folhas bem grandes, né? Nem toda ninfeácea vai ter essas folhas tão grandes. Ninfea, que é um gênero muito famoso de ninfeácea, tem folhas menores, são arredondadas também. Sempre ninfeácea vai ter folha arredondada, só que menores. Folhas que flutuam. Apesar da folha flutuar, a planta ela não está solta, não, tá? A planta ela está presa no fundo do lago, tem um rizoma, ou seja, um caule de crescimento horizontal, prendendo essa planta no fundo do lago. Então, desse caule partem raízes. Essa planta, existem plantas que são flutuantes, existem angiospermas que se deixam levar pela correnteza. Não é o caso de Ninfeácea. Ninfeácea está presa por meio de um rizoma, um caule subterrâneo de crescimento horizontal, lá no fundo do lago, da lagoa, do rio. Tá? Não tá, a não ser que uma correnteza muito forte
leve essa planta, mas caso contrário, não, ela está presa no fundo do lago ou do rio. As ninfeáceas apresentam flores, em geral, grandes, vistosas, né? As plantas, as angiospermas, podem ter flores isoladas ou flores reunidas em torno de um eixo. Esse eixo com flores é chamado de inflorescência. A maioria das angiospermas vai ter flores reunidas em inflorescências. Não é o caso de ninfeácea. Em ninfeácea, as flores são grandes e isoladas, né? Não estão reunidas em inflorescências. E essas flores têm muitas peças do perianto, ou seja, tem muitas sépalas e muitas pétalas. Olha lá, sempre vai ter essa característica ninfeácea. Vocês percebem? Muitas sépalas e muitas pétalas. Ah, o que é sépala, o que é pétala aí? Não sei. Não dá para saber. Posso chamar tudo de tépala. Então, eu falo que o perianto, ou seja, o conjunto de sépalas mais pétalas de ninfeácea, possui muitas tépalas, tá? Então, perianto com muitas tépalas. Por que tépala? Porque eu não consigo saber o que é sépala e o que é pétala aí, tá? Então, muitas tépalas aqui em ninfeácea, sempre. Muitos estames também, percebam, a coloração dessas tépalas vai variar de espécie para espécie, tá? Eu vou ter representantes de ninfeácea com corola, né, corola não, perianto, né? Porque é sépala mais tépala, mais sépala mais pétala. Um perianto roxo, rosa, creme, amarelinho, vai depender, tá? Aqui, ninfea caerúlea, com esse perianto lilás. Essas plantas, em geral, são melitófilas, ou seja, polinizadas por abelha. Melitofilia é a síndrome de polinização por abelha, tá? Lembrando, polinização pode ser um processo de transporte de grão de pólen, que pode ser feito por um agente biótico ou abiótico. Nesse caso, esse agente é um agente biótico, as abelhas, e o nome desse processo é melitofilia, dessa síndrome de polinização, tá? Então, tem muitos estames também, além de ter muitas peças do perianto. Esse grupo de plantas, essas flores, apresentam um grande número de estames, produz uma grande quantidade de grão de pólen. As abelhas vêm atraídas por essa grande quantidade de grão de pólen, já que o pólen é extremamente nutritivo, proteico. Aqui, ninfea ampla, uma espécie que ocorre em Alagoas. A única espécie de ninfeácea que ocorre nativamente em Alagoas é essa, ninfea ampla. Mas percebam que é sempre esse mesmo padrão, tá, gente? Flores grandes, vistosas, com um grande número de peças do perianto, muitos estames e as folhas arredondadas. O ovário de ninfeácea, ou seja, aquela região do pistilo onde são produzidos os óvulos, ele está, em algumas espécies, acima do receptáculo. Então, ele é um ovário supero. Em outras espécies, ele está abaixo do receptáculo, ovário ínfero, vai variar. Então, em ninfeácea, o ovário pode ser ou súpero ou ínfero, a depender da espécie. Aqui um corte transversal desse ovário. Em ninfeácea, esse ovário é formado pelo dobramento de muitas folhas carpelares. O ovário pode ser formado pelo dobramento de uma única folha carpelar ou de muitas folhas carpelares que se fundem. Então, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês. Opa, não, isso não coloquei. Então, imaginem que eu tenho aqui o receptáculo, eu tenho uma folhinha que se dobrou formando essa unidade. Isso aqui a gente tem que imaginar, essa unidade que é chamada de pistilo, a gente tem que imaginar que foi formado pelo dobramento de uma folha. Vocês estão vendo aí? Então, uma folha se dobra
e os óvulos são produzidos aqui no interior dessa folha. Essa folha é chamada de carpelo ou folha carpelar, formando essa unidade que é chamada de pistilo, que eu desenhei aqui. Então, essa unidade aí é chamada de pistilo. O pistilo é formado por 3 regiões. Essa folha ela se especializa um pouco, né? Essa região mais basal, que é chamada de ovário, é aqui dentro do ovário onde estão os óvulos, os gametófitos femininos. Essa região mais alongada, que é chamada de estilete. E essa região aqui, o topinho lá, né, do pistilo, essa região aqui, o topo do pistilo, que é chamada de estigma, tá? Então, o pistilo é formado pelo dobramento de folhas carpelares e ele tem 3 regiões, o ovário, o estilete e o estigma. Acontece que, às vezes, em algumas plantas, eu tenho lá o receptáculo, eu tenho uma folha que se dobra aqui formando um pistilo, outra folha que se dobra aqui formando um outro pistilo, outra folha que se dobra aqui, formando outro pistilo. Então, esse gineceu, o conjunto de pistilos, é chamado de gineceu. Aqui, o gineceu é formado por um pistilo. Aqui, o gineceu é formado por 3 pistilos. Cada um desses foi uma folhinha que se dobrou. Então, eu tenho 3 folhas carpelares que se dobraram e formaram 3 unidades, 3 pistilos, tá? Em outras plantas, o que acontece? Pode haver a fusão desses 3 pistilos. Ao invés de ficarem 3 isolados, ficam 3 unidos num só. Então, do lado de fora, eu vejo uma única unidade, um único pistilo. Mas quando eu corto esse ovário, corto transversalmente, isso a gente faz em aula prática, infelizmente vocês não estão tendo, eu vejo que esse único pistilo, na verdade, foi formado pelo dobramento de 3 folhas carpelares, e os óvulos estão aqui. É só vocês pensarem no tomate. Quando eu corto um tomate, eu vejo o tomate é uma unidade só, mas quando eu corto, eu vejo que aquilo foi formado pelo dobramento de mais de uma folha carpelar. Tudo bem? Deu para entender essa analogia? Deu, sim. Tá. Então, no caso de ninfeácea, esse único pistilo, do lado de fora, era um único pistilo, mas quando eu cortei esse ovário, isso aqui é um corte transversal do ovário, eu percebo que várias folhas carpelares se dobraram aqui e se fundiram. Então, aqui é uma, aqui é outra, aqui é outra, aqui é outra. Então, o pistilo de ninfeácea é formado pelo dobramento e fusão de muitos carpelos. Dá para entender essa frase? Ai, entrou alguma coisa no meu olho. Então, tudo em ninfeácea é muitas tépalas, muitos estames, muitos carpelos. Há uma proliferação de tudo aí. Tudo bem com ninfeácea? Tudo certo. Então, agora a gente vai pular daqui, como eu falei do graduando, a gente só vai trabalhar com ninfeácea. Agora a gente vai pular aqui para o clado das magnolídeas. De magnolídeas, a gente vai trabalhar com duas famílias aqui, tá? Então, dentro do clado das magnolídeas, aqui de novo um cladograma, os 3 terminais, o graduana. Aqui, aquele grupinho com 4 terminais, que são as magnolídeas. Depois as monocotiledôneas, que a gente vai ver na aula gravada. E depois as eudicotiledôneas. De magnolídeas, né? Aqui, esse grupo, a gente vai trabalhar com, primeiro, a família Anonácea. A família Anonácea é extremamente importante na nossa flora. A gente tem muitos representantes de Anonácea ocorrendo em diferentes biomas da nossa flora, com exceção dos campos sulinos, tá? Mas nos outros biomas do Brasil, floresta atlântica, floresta amazônica, cerrado, caatinga, a gente sempre, Pantanal, a gente sempre encontra representantes de Anonácea. Então, é uma família
com cerca de 2.300 espécies e distribuição tropical, ou seja, nos trópicos do mundo inteiro eu encontro representantes de Anonácea. Vários frutos que a gente consome, todos esses com cara de pinha, são representantes de Anonácea. Então, aqui no Nordeste, o mais comum é a pinha. Mas também são dessa família, a graviola, a temoia, são espécies diferentes dessa família. A pinha, que a gente conhece aqui, fruta do conde, araticum, todos representantes da família Anonácea. Como eu reconheço o representante dessa família? As folhas das espécies de Anonácea, primeiro, são folhas alternas. O que é uma folha alterna? Vocês sabem? Uma planta que tem filotaxia das folhas alternas. Vocês sabem? Vocês lembram? Professora, agora deu branco. Então, vamos Eu lembro, mas eu não sei. Então, folhas alternas, a filotaxia, uma planta tem a filotaxia das folhas, ou seja, a disposição dessas folhas no ramo, tá? Isso é filotaxia. As plantas têm 3 tipos de filotaxia. Ou as folhas são alternas, ou seja, sai uma folha por nó, como aqui. Tá vendo? Aqui é a região do nó. Nessa região só está saindo uma folha. Aqui outra região do nó, só está saindo uma folha. Isso é chamado de filotaxia alterna, quando sai uma folha por nó. Eu vou ter espécies que têm filotaxia oposta, ou seja, saem 2 folhas por nó. E outras que terão filotaxia verticilada, 3 ou mais folhas por nó. Fica um conjuntinho de folhas saindo de um mesmo ponto do ramo, tá? Então, a Anonácea apresenta folhas com filotaxia alterna, uma folha por nó. E folhas simples, folhas com limbo inteiro, não dividido, tá? Isso é característico de Anonácea, folhas alternas, simples. E em Anonácea a gente encontra um tipo especial de filotaxia alterna. As folhas são alternas dísticas. O que é uma folha alterna dística? As folhas saem de um mesmo plano. Se vocês olharem essa fotografia, vocês vão ver que não tem folha saindo para o lado de trás e nem para o lado da frente dessa imagem. As folhas estão saindo no mesmo plano, parece que elas foram achatadas. Mas não, ela já é assim. Toda Anonácea vai ter folha alterna dística, saindo de um mesmo plano. Diferente de uma alterna espiralada, onde as folhas saem nos 3 planos do ambiente, tá? Não saem só num único plano, saem todos os planos. O mais frequente na natureza é as plantas terem filotaxia alterna espiralada, mas não em Anonácea. Toda Anonácea vai ter folhas alternas, ou seja, uma folha saindo por nó, dística, ou seja, as folhas saindo no mesmo plano, tá? Olha lá, dá para perceber? Não tem folha saindo para cá, para o meu lado, nem para trás aí do computador, tá? Ou do celular, quem está no celular. As folhas estão saindo no mesmo plano. Isso que significa dístico. Então, folhas alternas dísticas, característico da família Anonácea. Em relação às flores, como são as flores dessa família? Flores sempre trímeras. Então, sempre vai ser 3 sépalas. A gente não está vendo nessa flor aqui da esquerda as sépalas, porque elas são pequenininhas, estão lá na base da flor. A gente não está vendo. Mas sempre serão 3 sépalas pequenininhas e 3 pétalas mais externas e 3 pétalas mais internas. Então, sempre vai ser trímera. Vão ser trímeras, ou seja, múltiplo de 3. Sempre 3 pétalas mais externas, 3 pétalas mais internas, as flores de Anonácea, tá? Então, aqui de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, a sexta aqui. Sempre 6 pétalas em Anonácea. O androceu, ou seja, o conjunto de estames, né, vai ser polistêmone. O que é um androceu polistêmone? É um androceu formado por muitos estames, mais estames do que pétalas. Aqui nessa imagem, o androceu está aqui, ou seja, o conjunto de estames está aqui em amarelo.
tem muito mais estames aí do que pétalas. Então, androceu polistêmone. O androceu pode ser... Vocês aprenderam isso, né? Sim. Sim, professora. O androceu pode ser isostêmone, quando o número de estames é igual ao de pétalas. Oligostêmone, quando o número de estames é menor do que o de pétalas, ou, nesse caso, polistêmone, quando o número de estames é maior do que o de pétalas. No caso de anonáceo, o androceu é sempre polistêmone. Aqui, ó, a região do androceu, muitos estames. E aqui, mais detalhado, né, com foco maior, mais aproximado, olha lá, cada unidade dessa é um estame. Então, androceu polistêmone, muitos estames. E essa região aqui verde é a região do gineceu, ou seja, dos pistilos, de onde são formados os gametófitos femininos, os óvulos. Como é o gineceu de anonácea? Aqui está uma massinha que parece única, mas na verdade não é assim. O gineceu de anonácea é formado por muitos pistilos. Isso não é tão frequente na natureza, mas em anonácea é. Então, o receptáculo de anonácea é assim, meio côncavo. E tem vários pistilos. Os pistilos não se fundiram, não se uniram. Eles permanecem livres, tá? Então, eu tenho vários pistilos aqui em anonácea. Cada pistilo com a região do ovário, estilete, estigma. Dentro de cada ovário desses, eu tenho um único óvulo com seu gameta lá, né? Lembrem que tem um gameta lá dentro do óvulo, a osfera. Esse óvulo, quando fecundado, vai originar a semente. E esse ovário aqui, cada um desses ovários vai crescer e originar o fruto, tá? Então, o gineceu de anonácea é formado por muitos pistilos, muitas unidades dessa, né? Livres. Quando eu tenho muitos pistilos livres, esse gineceu é chamado de apocárpico. Diferente de um gineceu sincárpico, onde eu tenho a fusão desses pistilos originando um único pistilo, tá? Então, no gineceu apocárpico, os pistilos são livres. No gineceu sincárpico, os pistilos são unidos, formando um único. Mas quando eu corto, como eu falei para vocês, eu consigo ver... Nossa, gente, caiu alguma coisa no meu olho, tá dura aqui. Acho que foi o filtro solar. No gineceu sincárpico, quando eu corto essa região do ovário, eu percebo que, apesar de ser um único pistilo, como eu falei para vocês, esse gineceu foi formado pelo dobramento de vários carpelos, tá? Então, aqui, quando eu corto, eu percebo que foi um único carpelo. Eu vejo uma coisa assim. Um único carpelo com óvulo lá dentro. Um único carpelo que formou esse pistilo aqui. Outro carpelo se dobrou, formou esse, outro esse, outro esse. Os estames estão aqui, né? Tá? E aqui saindo as pétalas. Aqui visto uma flor assim, em corte longitudinal. Então, aqui essa massinha verde, na verdade, são vários pistilinhos livres. Olha aqui um desenho. Cada unidade dessa é um pistilo que tem um óvulo lá no seu interior, tá? Cada pistilo desse, quando tiver seu óvulo fecundado e transformado em semente, o ovário vai crescer e originar um fruto. Então, o fruto de anonácea vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Isso aqui foi o crescimento de um ovário, esse aqui foi o crescimento do ovário vizinho, esse aqui do ovário vizinho. Isso aqui tudo veio de uma única flor. Vocês conseguem entender? É como se cada um daqueles ovários, quando o óvulo foi fecundado e originou a semente, aquele ovário cresceu. O do lado cresceu, o do lado cresceu. E originou esse fruto que é chamado de fruto múltiplo. Por quê? Porque é um fruto formado pelo crescimento de vários ovários. Deu para entender isso? Repete mais uma vez, professora, que travou aqui.
Tá. O que acontece? Deixa eu explicar aqui melhor. Lembram que eu falei para vocês que... deixa eu desenhar menos côncavo. Não, convexo, né? Que aqui, né, a Anunácia é formado, o gineceu de Anunácia é formado por vários pistilinhos. Então, tem um aqui, tem outro aqui, vários, não vou desenhar todos, né? Cada um com seu óvulo lá no interior. Quando esses óvulos forem fecundados, né, quando um grão de pólen cair aqui, o tubo polínico germinar, fecundar aqui, e esse óvulo vai virar semente, isso aqui vira semente e esse ovário do lado cresce e vira o fruto. Então, vai ficar uma coisa assim, né? Um ovário crescido aqui, o outro ovário crescido do lado, o outro ovário crescido do lado, com uma semente aqui, uma semente aqui, uma semente aqui. Tudo bem? Aí isso vão ter mais, né? Vão ter mais pistilos. Então, vai ter outro aqui, tudo ligadinho aqui, né? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado, professor. Então, vai originar um fruto mais ou menos desse tipo aí. Isso aqui foi um ovário que cresceu depois que o óvulo foi fecundado, aqui outro, tá? Então, algumas anunáceas vão ter fruto desse tipo. O que eu quero que vocês lembrem é que isso foi originado de uma única flor. Uma flor com gineceu apocárpico. Acontece que em algumas espécies esse ovário cresce tanto que ele se une com o ovário do lado, que se une com o ovário do lado, que se une com o ovário do lado, formando isso daqui. Tá? Então, em algumas espécies, o crescimento dos ovários não é tão grande, mas em outras espécies, esse ovário cresce, que se funde com o do lado, que se funde com o do lado, formando esse tipo de fruto agregado ou múltiplo. Tudo bem? Deu para entender como é que se forma esse fruto? Cada unidade dessa veio do crescimento de um ovário. Isso aqui tudo era uma única flor. Tudo bem? Tudo, professora. Tá. Então, aqui alguns representantes de Anonácea que tem esse fruto comestível. Então, a temóia, a graviola, xerimóia, pinha. A xerimóia é um híbrido entre a temóia e a graviola, tá? Aqui é a temóia, que é um fruto extremamente grande, que era disperso pelas preguiças gigantes. Na época das preguiças gigantes, era esse animal que dispersava esse fruto. Um fruto que chega a pesar até 3 quilos. Só grandes animais conseguem dispersar esse fruto. Comem, né? E dispersam a semente para longe. Outros representantes de Anonácea, a pinha, a nona esquamosa, muito famosa aqui. A graviola, uma espécie amazônica, a nona muricata, um outro representante de Anonácea. Tudo bem, gente, com a Anonácea? Tudo certo, professor. Então, a outra família que a gente vai ver de magnoliídeas é a família Laurácea. Então, a gente ainda está aqui nas angiospermas basais, no clado das magnoliídeas, e agora a gente vai trabalhar com a família Laurácea, tá? Rapidinho, gente. Então, a família Laurácea é uma família também importante da nossa flora, com cerca de 2.500 espécies, tá? Também de distribuição tropical e subtropical, muitos representantes do nosso país. É uma família extremamente importante porque ela é uma família odorífera. Então, as lauráceas, elas produzem óleos essenciais e esses óleos são usados principalmente na indústria de cosmético, tá? Além disso, as canelas, são várias espécies de canela, não é uma só. O louro, a cânfora, são todos representantes da família Laurácea, que é um clado, então, é uma família de magnoliídeas.
Vamos ver como é que a gente consegue reconhecer esse grupo, né? Então, aqui uma espécie bastante importante da nossa flora, o pau-rosa, que é uma espécie de laurácea usada, uma espécie da floresta amazônica, cujos óleos são extraídos e usados na indústria de cosmético. A embuia, também outra espécie de laurácea, embuia é o nome popular, né? Que tem a madeira bastante dura, bastante forte, também usada na indústria moveleira, também tem importância econômica. E como que a gente reconhece um representante de laurácea? Primeiro, também tem folhas simples e alternas, folha com limbo inteiro, como de anonácea, e filotaxia alterna, ou seja, uma folha saindo por nó. Mas diferente de anonácea, cujas folhas são dísticas, laurácea apresenta folhas espiraladas, tá? Filotaxia espiralada. Quando eu pego essa folha e macero, amasso e cheiro, ela vai ser muito odorífera, tem um cheiro característico que quem aprende, quem cheira uma vez e alguém fala, oh, isso é cheiro de laurácea, nunca mais esquece, porque é um cheiro típico de laurácea, assim como tem cheiro de manga, que manga é da família... Putz, esqueci a família da manga. Meu Deus. Ah, esqueci, gente. Peraí. Anacardiácea, lembrei. Manga é da família Anacardiácea, mesma do caju. Todas têm aquele cheiro de manga. Toda anacardiácea tem aquele cheiro de manga. A mesma coisa com laurácea. Quando você aprende a reconhecer o cheiro de laurácea, nunca mais você vai esquecer. Você está no meio do mato, você desconfia que aquilo é uma laurácea, você pega, cheira a folha, você... quase 100% de certeza de você descobrir a família da planta pelo cheiro, tá? Por conta desses óleos essenciais que esse grupo produz. Então, o louro, né, Laurus nobilis, uma especiaria, as folhas são coletadas dessa espécie, são secas e são consumidas como condimento, como tempero, é um representante de laurácea. O abacate, Persea americana, uma espécie que não é brasileira, apesar da gente achar que o abacate é do Brasil, não é, tá? É uma espécie que é americana, mas não é nativa do nosso país. Na verdade, ela é asiática, o abacate. Não é nativa do nosso país. Mas aqui eu trouxe essa flor do abacate só para ela mostrar para a gente como é que é a flor das laurácea. Toda laurácea vai ter flor desse tipo, tá? Laurácea também apresenta flores trímeras, ou seja, com 3 sépalas e 3 pétalas. Isso mais externo são as sépalas, isso mais interno são as pétalas, 3 sépalas e 3 pétalas. Então, flores trímeras e 6 estames. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames em laurácea. Sempre assim. O número de estames é o dobro do número de pétalas. Então, eu tenho 3 pétalas e 6 estames. Sempre assim em laurácea. Laurácea vai ter flores muito pequenininhas. É difícil até da gente analisar, porque são flores bem pequenininhas, em geral creme, ou amarelinha, ou branquinha, mas sempre essa tonalidade mais clara das flores, também polinizadas por abelha. Abelha, 90% de todas as angiospermas são polinizadas por abelha, tá? Então, eu vou até me repetir nisso, mas abelhas realmente são as rainhas da polinização. 90% das angiospermas têm esse agente polinizador. Então, também são plantas melitófilas, polinizadas por abelha. As abelhas vêm atrás do néctar produzido por essas glândulas aqui. A maioria das lauráceas vai apresentar essas glândulas, essas estruturas, aqui está amarelo bem escuro, são estruturas produtoras de néctar. Néctar não é produzido por toda angiosperma, tá? Isso é, mas várias delas produzem essa substância açucarada, que é o néctar, e que vai atrair alguns polinizadores, como as mariposas, as borboletas, as abelhas. Vários insetos são atraídos pelo néctar produzido por algumas angiospermas. No caso de laurácea, esse néctar é produzido nessas glândulas nectaríferas, tá? Laurácea, outra característica desse grupo é a deiscência da antera. Vocês já ouviram falar de deiscência da antera? Já, professora. O que é deiscência da antera? Eu já ouvi, mas não sei explicar. E, de novo, hein?
Deiscência da antera. Deiscência significa abertura, tá? Isso aqui diz respeito ao jeito que a antera vai... Ah, meu Deus, caiu minha caneta. Ao jeito que a antera vai se abrir para liberar os grãos de pólen. Lembrem-se que eu falei que a antera é um saquinho fechado. Então, eu tenho lá, né, a antera, que é uma região do estame. Eu tenho aqui o filete, que é uma região do estame que não é fértil. E a antera. A antera é formada por duas unidades, duas tecas, tá? Antera. Aqui dentro da antera são produzidos os grãos de pólen. Lembrando que cada grão de pólen desse tem 3 células, tá? Apesar de eu estar desenhando uma bolinha, na verdade, cada unidade dessa tem 3 células. A célula do tubo e os 2 núcleos polares, tá? Então, esses grãos de pólen estão sendo produzidos lá, no interior desse saco fechado. De alguma maneira, esses grãos de pólen precisam ser liberados para a natureza, para que eles cumpram o papel deles, que é polinizar alguma outra flor, da mesma espécie de preferência, tá? Como que esses grãos de pólen vão ser liberados? Essa antera tem que se abrir de alguma forma, e é isso que acontece. Então, na natureza, existem várias formas, né? Entre as angiospermas, existem várias formas dessa antera se abrir para liberar o grão de pólen, os grãos de pólen. Então, 3 jeitos principais da antera se abrir. Existem mais, mas esses são os mais comuns na natureza, tá? Existem plantas que apresentam, quando os grãos de pólen estão maduros e essa antera vai se abrir para liberar esses grãos, ela se abre por uma fenda longitudinal. Então, abre-se uma fenda aí e os grãos de pólen são liberados. É o mais comum na natureza. Então, essa deiscência da antera é chamada de longitudinal. Tá? Existem outras angiospermas que a antera se abre por um poro apical, só um buraquinho lá no ápice da antera se abre para liberar os grãos de pólen. Então, se abre aqui um buraquinho, um poro, por onde os grãos de pólen vão sair. Em geral, essas plantas são polinizadas por abelha. A abelha gruda aqui nessa antera, ela consegue sacudir essa antera para liberar o grão de pólen, tá? Então, aqui o filete. Essa deiscência é chamada de poricida, é a segunda mais frequente na natureza. Eu fiz uma analogia com a minha garrafa de água. Imagina que a minha garrafa é a antera. Aqui dentro dessa garrafa estão sendo produzidos os grãos de pólen. Se ela ficar fechada, os grãos de pólen não vão sair. Qual foi a estratégia, então? Abrir um buraquinho, abrir um poro para que o grão de pólen saia. Tudo bem? Em outras, abrir uma fenda longitudinal aqui, que seria inviável nessa garrafa, porque iria vazar água para tudo que é canto, né? Mas na natureza, algumas plantas, elas se abrem por uma fenda longitudinal. Deu para entender? Deu sim. Ô, Deu sim, professor, professor. e no caso, não existe um estame indecente, no caso. Não, porque senão ele ia morrer com grão. A flor ia apodrecer com os grãos de pólen grudados nele. Então, a planta ia perder tempo, entre aspas, né? Ia gastar energia produzindo um monte de grão de pólen, que é um gasto energético. Para quê? Para morrer com ela, com a flor? Entendeu? Entendi. Porque os grãos de pólen têm um papel, eles estão carregando o gameta masculino. Esse gameta tem que ser liberado. Se ele ficar ali preso, né? Tem uma saída. Ó, eu pensei agora numa coisa, eu sei que é até meio tosco falar isso, mas imaginem, é a mesma coisa o testículo do homem. É um saquinho fechado que está lá produzindo um monte de espermatozoide. Se aquilo não for liberado, ele vai produzir aquilo à toa, não vai? Quer dizer, a gente libera por outra coisa, né? O homem libera por prazer também, outra coisa, mas a função seria liberar, existe uma saída para aquilo, tudo bem?
para esses gametas que estão sendo produzidos. É a mesma coisa aí. Os gametas que são produzidos no interior desse saquinho precisam sair de alguma forma. Só que nas plantas existem diferentes formas desse gametófito, que é o grão de pólen carregando o gameta, sair. Tudo bem? Só se assim aconteceu um erro. Não vou falar para você que não existe nenhuma antera que seja indeiscente, mas é por erro. Pode ser que ocorra uma mutação, mas aí aquela flor vai ser perdida. Tudo bem? Porque pode ocorrer um erro, né, na formação daquela antera e ela sair indeiscente, mas é um erro. Tudo bem? Tudo Podia certo. até ser um estudo, né? A frequência com que as anteras... Nem sei se existe isso, mas acho que podia ser. Com que frequência uma determinada flor produz anteras indeiscentes? E o que isso causa de impacto na reprodução? Né? Seria massa um trabalho assim. Para ver se realmente isso existe, porque eu não sei. É tudo hipótese aqui, mas podia fazer alguma coisa assim, né? Entendeu o que eu estou pensando aqui? Porque seria um impacto na reprodução daquela espécie se muitas flores saíssem com antera indeiscente por um erro de uma mutação. Produziria grão de pólen à toa. Nossa, eu vou até anotar isso depois, porque tá bom. E o terceiro tipo de deiscência da antera, que é encontrado só na família Laurácea, é exclusivo dessa família, é uma deiscência da antera chamada de valvar. Vocês vão me perdoar que eu não sei desenhar isso, eu dou aula há quase 20 anos, não sei desenhar isso. Não mudou, né? Porque não mudou ainda. E eu não sei desenhar, mas tem fotografia que vai mostrar. Mas a gente tem que imaginar que essa antera produziu os grãos de pólen lá dentro e ela tem uns porinhos aqui. Não no ápice, mas no corpo da antera. E esses poros, eles ficam tampadinhos. Essa tampinha é chamada de valva, tá? Então, esses poros estão tampados por valvas. Quando os grãos de pólen estão maduros e vão ser liberados, é como se tivesse assim uma... Ai, meu Deus, é mais ou menos isso, né, da minha garrafa. É como se tivesse uma tampinha, uma válvula cobrindo o poro. E aí essa válvula vai se levantar, vai se abrir, liberando o grão de pólen. Difícil desenhar isso, né? Mas deu para entender? Isso é exclusivo de Laurácea. É chamada essa deiscência, essa abertura da antera é chamada de valvar. E é exclusiva, esse tipo de abertura, da família Laurácea. Gente, minha letra no quadro não é tão feia assim não, tá? É porque aqui é difícil da gente controlar essa caneta. Tudo bem aí com esse tipo de abertura da antera de Laurácea? Tudo certo. O mais frequente é esse aqui. Quando eu não falar nada, quando eu não ressaltar, ou quando vocês lerem alguma coisa e não ressaltar o tipo de abertura da antera, vocês já imaginam que é longitudinal. Porque é de tão frequente, as pessoas nem falam mais. Porque você já imagina que é longitudinal. É a mais frequente na natureza, tá? E aí o diferente é que a gente acaba ressaltando. Então, em Laurácea, olha que bonitinho. Tá vendo aqui a antera? Ah lá, tem esses poros que eles estão cobertos por essa tampinha, por essa válvula. Quando os grãos de pólen produzidos aqui no interior dessa antera estão maduros, essa válvula vai se levantar e esses grãos de pólen vão sair por esse poro, por essa abertura, tá? Aqui microscopia eletrônica de varredura, aqui uma microscopia óptica simples, né? Botei lá na lupa e tirou foto, mas aqui uma microscopia eletrônica de varredura mostrando pra gente essas válvulas, essas tampinhas. Olha lá, o poro, os grãos de pólen, tá vendo aqui os grãozinhos de pólen? Sendo produzidos no interior dessa antera e eles serão liberados quando essa válvula, nesse caso, ela já se abriu, né? Quando a válvula se levanta, se abre, libera esses grãos de pólen. Típico da família Laurácea, esse tipo de abertura da antera, de deiscência da antera. Então, vocês viram uma planta, estão caminhando por aí, no meio do mato. Macerou a flor, a folha tem um cheirinho lá, odorífero. Vira uma florzinha pequena. E na botânica, sempre a gente associa várias características, tá, gente? Difícil a gente falar assim,
só tem isso, é tal família. Não, é uma associação. A gente pega 2, 3 características para falar, se tem isso, mais isso, é essa família, tá? Então, tem lá, folhas simples e alternas, com odor. Flores, em geral, pequenininhas, amarelas, trímeras. Deiscência da antera valvar, laurácea, não tenham dúvida, tá? E em relação ao gineceu, o gineceu de laurácea é formado por uma única folhinha carpelar. Então, uma única folha carpelar se dobra e forma esse gineceu. Tá lá o receptáculo, uma única folha carpelar se dobra. Quando eu corto isso aqui, eu vou perceber que só foi uma folha que se dobrou. E aqui dentro tem um único óvulo, tá? Um único óvulo com seu gameta. Esse ovário aqui, quando crescer, vai originar um fruto com uma única semente no seu interior, o embriãozinho lá, né? Aqui é a semente. Porque aqui, esse ovário só tem um óvulo no seu interior, tá? Aqui é a semente, aqui o embrião, né? Esse tipo de fruto é chamado de drupa. Então, drupa é um fruto carnoso, indeiscente. Aí sim, frutos a gente tem indeiscentes ou indeiscente. E com uma única semente. Os frutos podem ser carnosos ou secos. Uma noz é um fruto seco, uma avelã é um fruto seco. Eu não como o mesocarpo, eu não como a polpa do fruto. Numa noz, o que eu estou comendo é a semente. Numa avelã, o que eu estou comendo é a semente. Uma vagem qualquer é um fruto seco. Eu como a semente, eu não como a polpa do fruto, tá? Indeiscente, porque ele não se abre. Eu tenho frutos deiscentes e indeiscentes. Deiscente é uma noz, por exemplo, que se abre, uma vagem que se abre. Já os frutos indeiscentes, eles não se abrem sozinhos. E o número de sementes pode variar no fruto. No caso do fruto do tipo drupa, eu tenho uma única semente nesse fruto, como o abacate, como o pêssego, como a manga, são frutos do tipo drupa. Diferente de uma baga. Baga é igualzinho a drupa, tem as mesmas características. A única diferença é que tem várias sementes, como tomate, como abóbora, como a berinjela, sei lá, outros frutos que vocês pensarem aí. A uva, são frutos do tipo baga, porque tem várias sementes no seu interior. São frutos carnosos e indeiscentes com várias sementes no seu interior, tá? Então, aqui, né, o gineceu de laurácea, percebam que esse ovário só tem um único óvulo, aqui o estilete e o estigma. Esse único óvulo, quando for fecundado, origina a semente. Esse ovário cresce, sempre assim, angiosperma, né, gente? Esse ovário cresce e origina o fruto. O fruto vem do crescimento do ovário. Tá lá, então, o fruto originado do crescimento desse ovário, um fruto do tipo drupa, com uma única semente no seu interior, um fruto com mesocarpo carnoso, com uma única semente no seu interior. O embriãozinho, o embrião está aqui, só que ele é tão pequenininho que a gente não está vendo, né? Mas o embrião está aqui dentro dessa semente. O embrião vai se nutrir desse tecido aqui que está em volta dele, que é esse tecido aqui da semente, é o endosperma, que vai nutrir esse embrião. Tem gente, eu já vi isso, que acha que o embrião vai se nutrir disso aqui. Isso aqui chama mesocarpo. Isso aqui não é fonte de nutrição para o embrião. Isso é fonte de nutrição para algum dispersor, para algum animal, que aí é um mamífero, no caso do abacate, vai vir comer esse mesocarpo e dispersar essa semente. Então, esse tecido aqui do fruto não é fonte de nutrição para o embrião, é fonte de nutrição para o dispersor, para o agente que vai levar essa semente para longe da planta. Tudo bem? O embrião, ele tem um tecido que vai nutri-lo, que é o endosperma, que está lá dentro da semente. A gente, às vezes, consome esse endosperma também.
Quando eu como uma semente de arroz, eu estou comendo endosperma. Quando eu como uma semente de feijão, eu estou comendo endosperma, noz, avelã, mas eu também consumo o mesocarpo. Quando eu como tomate, eu como mesocarpo. Quando eu como abóbora, eu como... Se bem que a gente come também o endosperma, porque a gente come semente de abóbora, semente de tomate, semente de tudo, né? O que eu quero que vocês saibam, quando eu estou comendo fruta, eu estou comendo a polpa do mesocarpo. Quando eu estou comendo a semente, eu estou comendo a fonte de nutrição do embrião, que é o endosperma. Tudo bem? Cuidado com isso, tá? Pra vocês não confundirem as coisas aí. O que mais? Aqui só para mostrar outros representantes de laurácea. Sempre, então, folhas alternas, simples, odoríferas, alterna espiralada. Percebam que, diferente da alterna disca, eu tenho folha saindo aí para todos os planos, né, do ambiente. Um frutinho de laurácea, um fruto do tipo drupa. Em muitas lauráceas, a base do fruto pode ser colorida, como essa daqui, para atrair principalmente aves, tá? A laurácea ou é polinizada, não. Ou tem o fruto disperso por aves ou por mamíferos. E essa coloração vinho, vermelha, é muito atrativa para aves. Essa região do fruto colorida, em laurácea, é chamada de cúpula, tá? Então, muitas vezes vocês podem ver aí frutos de laurácea com essa cúpula, com essa base colorida, com uma coloração diferente. Tudo bem, gente? Hein? Tudo certo. Tudo certo? Por hoje eu vou acabar. Eu tô achando que eu vou dar aula amanhã para vocês para falar de monocotiledôneas, hein? Porque aí eu faço